ou não. Agora vamos passar uma estratégiazinha para vocês, tá? Ela se chama Gira Estrela. O Fabrício já colocou hoje lá para vocês, né? Alguém já pegou aí o que é? Já entendeu aí só de olhar as imagens? Bom, gente, o Gira Estrela, tá? É uma análise aí, no caso, uma estratégia que a gente aplica em cima mais ou menos de máximo, certo? Basicamente, a primeira coisa que você tem que fazer é aplicar o filtro. Anotem isso aí. Vai estar também disponível, né, Fabrício? Você vai disponibilizar lá para eles. Sim, sim. Então, primeiro, você vai aplicar o filtro 2 horas de máxima. Vai pegar ali 2 horas do site de análise e vai procurar as máximas que ela está respeitando de 3 a 4 jogos, tá? De 3 a 4 jogos, nem mais nem menos. Ok? Então, no Gira Estrela, gente, você não pode. Por que não pode ter no Gira Estrela? Não pode ter sequência de 3 jogos pagando o mesmo mercado, certo? Não pode nessa estratégia. E você só vai executar a sua entrada se os 2 jogos anteriores à sua entrada for o mercado oposto. Ou seja, como a gente tem muita estratégia aqui para ambas sim, certo? Vamos supor que você vai entrar ali para ambas sim. Então, os 2 jogos antes da sua entrada tem que ser ambas não, tem que ser o mercado oposto. Tá ok? Que essa horinha aqui tá perfeita, né, Fabrício? Tá sim, amigo. Essa hora aqui, pronto, perfeito. Mete bronca. Ó, procurei aqui 2 horinhas, certo? Seria a hora 20, hora 21. Que ela tá respeitando essa máximas aí de 3 a 4 jogos. Ela podia ter soltado aqui uma máxima de 4 também, que tava tranquilo. Tá ok? E aí, basicamente é isso. O que eu vou fazer? A gente tem um PI validado, tá? A gente usa muito ela em cima dos PIs que estão validados ali para o mercado que a gente precisa entrar. No caso, para ambas sim. A gente manda o backtest lá para vocês. Temos o 0 a 0 validado, 2 a 0. Vou colocar aqui o exemplo do 0 a 2. O 0 a 2 ele está validado para ambas sim, certo? E aí eu tenho uma entrada nele no 41, 44, 47. Vocês que entenderam a estratégia aí do Gira-Lua, se vocês entenderam. Essa entrada aí no 41, 44, 47 estaria validada na estratégia? Respondam para mim no chat, por favor. George. Primeira coisa que você vai fazer é pegar 2 horas, certo? Filtrar aqui 2 horas que as máximas estão respeitando de 3 a Marca 4 as 2 horas jogos. para ele, amiga, por favor. Pega o pente e marca aí 2 horas. É melhor com outro, com esse aqui é melhor. Não, podia ser isso aí mesmo. Só marcar mesmo. É porque fica congelada a tela com outro, entendeu? Nesse aqui Eu dá pra gosto. mexer. Eu também gosto. Aqui. Vou pegar aqui da hora Dá para pegar 23, 20. olha, a gente falou sobre isso hoje. Pega 23 e a 22 aí, ó. Eu vou marcar aqui. Vou deixar marcar. Tá? Mas não são 2 horas? Isso, são 2 horinhas. Essa 23 é 22, né? Marca só as 2 horas aí, ó. 23 e 22. Isso. Perfeito. Aí, George. E aí, qual que é o filtro que ela usa? Fala para ele, ô Andressa, nessas 2 horas. Nessas 2 horas, você tem que filtrar aí as máximas que está respeitando de 3 a 4 jogos.
ok? Perfeito. Não pode ser E mais aí, que ó, 4, tem tá, Jorge? isso, até quatro. Ou, Então, até até 4. 4 jogos está valendo, está validado. Então, aí, esse caso aí tá perfeito, ó. Uma hora super validada aí de execução do. Esse é o Gira Estrela, né? Só para eu não falar errado. Isso, gira estrela. Esse é o Gira Estrela, Nesse então, caso aí, perfeito. Jorge, a gente fugiria do red. A gente só tomaria red se ela aumentasse a máxima para 5 ou 6, entendeu? Então, a gente, filtrando aí essas máximas de 3 ou 4 jogos, a gente fugiria aí deles. E aí, o que a gente precisa fazer? Antes da entrada, não pode ter uma sequência de 3 jogos pagando o mesmo mercado. Então, no caso, vamos supor que você tem. E aqui não vai. Um exemplo aqui. Vamos supor, vou dar um exemplo só para. Mas não está validado aqui nessa hora, tá, gente? Aqui veio uma máxima de 3 jogos do mercado oposto. A minha entrada seria para ambas sim, aqui no 44, 47, 50, certo? Então aqui não estaria validado, o Jorge, para mim, porque não pode ter uma sequência de 3 jogos antes da minha entrada pagando o mercado oposto, ok? No caso E nem o nesse caso, gente, mercado que você vai executar também. isso, nem o mercado que eu vou executar, tá bom? Você só pode executar a entrada se tiver 2 jogos pagando o mercado oposto da entrada. No caso, você precisa de 2 jogos pagando ambas não. Não pode ser mais, não pode ser menos. Ó, eu vou botar uns exemplos aqui para vocês de entradas que estariam validadas. Elas são totalmente aleatórias, porque o que você pode fazer? Você pode usar o gira-lua e o gira-estrela como método, tá? Isso. Igual a análise gráfica, por exemplo. Você pode usar como estratégia de execução de entrada e você pode usar como refinamento também. Todas as estratégias, elas se encaixam como refinamento. Por exemplo, um TL, ele pode ser usado como refinamento de um TI. Né? E um TL pode ser usado como refinamento do girassol, do girassol não, desculpe, do gira-estrela, gira-lua. Agora eu vou marcar para vocês aqui, ó, se o filtro é ter, ter dois jogos do mercado oposto antes da sua entrada, nada mais é do que precisa ter 2 ambas não antes da sua entrada do ambas sim. Então eu vou marcar uns jogos aqui para vocês, aleatoriamente, de como essa entrada estaria validada e como você poderia executar essa entrada. Vou mandar aí no chat para vocês. Enquanto a Andressa pode ir explicando alguma outra coisa aí, tá, Andressa? Tá. Já você não conseguiu pegar ainda, né? Eu acho. Então, nesse caso aqui, gente, peguei essas 2 horas, que ela tá respeitando aí a máxima de 3 a 4 jogos. E aí eu tenho uma entrada aqui na hora 23. Esse 0 a 2 tá validado para mim, certo? Não teve nenhuma mudança de máxima aqui até agora também. E aí essa entrada aqui estaria validada para eu executar, não é isso? Entrada em cima do 41, 44, 47. Por que estaria validada? Antes da minha entrada, que seria no 41, não tem uma sequência de 3 ambas não. Então aí já é um filtro. A outra, eu só posso executar a entrada se os 2 jogos anterior for o mercado oposto. No caso, eu tenho 2 ambas não aí, e eu vou executar o ambas sim. Então também passou no filtro, está totalmente validada aí essa entrada para eu entrar para o ambas sim e pegar esse green. E deu tudo certo. Pegamos aí segunda. No momento que ela respeita a máxima, cara, é muito bom essa estratégia, tá? Que ela tá respeitando. Por isso é muito importante esse filtro de 2 horinhas aí que ela tá respeitando essa máxima. Isso, exatamente. Não pode estar passando de 3 jogos. Não, de 4, no caso, tá, Frederico? De 4 jogos. Ela tem que estar respeitando de 3 a 4 jogos.
Não mais que isso. Não, calma aí, gente. Não precisa ser de 3, não, tá? Pode estar de 1, de 2. Tipo, nas Isso. últimas horas, só não pode passar de 4. Então, até 4 tá validado. Agora, não necessariamente tem que ter 3, tá? Tem hora, cara, que tá pagando tanto que a hora fica, tipo, a máxima tá em 1, a máxima tá em 2. Tá valendo também, só não pode passar de 4. Aqui a sua. Silvana Tô pediu montando pra... aqui um exemplozinho que vai clarear para vocês, ó. Silvana pediu para olhar a super, ok. Aqui. Olha, dá uma olhadinha aí no chat superior que eu mandei para vocês, ó. O que é o azul? O azul são os 2 jogos do mercado oposto, ou seja, 2 jogos, ambas não. O amarelo é onde a entrada estaria validada. Lembrem-se, aqui eu não passei os outros filtros. Antes você tem que olhar a máxima, tá? Aqui eu só estou mostrando como validar a entrada. Como que ela funciona. São 2 jogos do mercado oposto ao que você vai executar a entrada. Então, no caso, 2 jogos ambas não, está validada a entrada após ele em 3 jogos ambas sim. Beleza? É claro que para você operar, você vai primeiro ver a visão de mercado, depois para operar um gira-estrela, você vai olhar como que está a máxima. Tem lugares aí, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, que a gente não executaria a entrada, porque a máxima está maior do que 4, beleza? Eu só estou ilustrando para vocês como achar os 2 mercados opostos e como executar a entrada logo após. Deem uma olhada aí, me dá o feedback se ficou mais claro para vocês agora com esse print aí. Esse é um print do Gira Estrela, beleza? A Gira Universo é ótimo. Dinâmico também, cara, que a gente não vai passar ainda para vocês. Eu acho que vai ficar para a próxima aula. Mas o Gira Dinâmico ele é bem interessante também, que aí não tem essa de mercado tá ruim, entendeu? Não tem. A gente vai achar um jeito de dar um tapa nela ali, entendeu? Porque a gente vai ver a máxima quanto tá e a gente só vai executar na segurança daquela máxima. Aí a gente chama de Gira Dinâmico. Mas é mais complexo também. Vamos com calma aí nos estudos com você. Sobre essa questão de filtrar as 2 horas na máxima. Tá, gente, eu acho, até já que eu sei que vai ser a sua dúvida, a gente até discutiu sobre isso antes, que a gente quer instruir vocês da seguinte forma: não se prende, cara, ao horário assim, tipo, bota lá na aba horários, Andressa, deixa eu pegar um exemplo seu aí que aparecer, para eles poderem ver. Poxa, o momento da sua pergunta foi ruim, por quê? Porque já está virando a hora. Ó. Então aqui, qual hora você usaria? 23 e 22, para poder fazer a sua análise, né? Marca aí para nós, Andressa, 23 e 22, por favor. O momento agora aí é muito fácil, né? Porque, começou aquele joguinho ali, né? Na hora de cima tem um jogo só, você vai analisar, hora 22 e hora 23. O filtro tá certo aí, tá, né? Aí, esse daí seria um momento bom para execução do Gira Estrela, né? Tá respeitando, máxima de 3, máxima de 4. Qual que é a nossa crença aí? Que ela não vai para uma máxima de 5. Ela vai ou respeitar de 4 ou ela vai diminuir. Então, seria um momento bom para execução de entradas aí. Beleza? Agora, a grande questão marca pra gente, Andressa, de outra cor aí, o minuto 22 lá, do minuto 22 pro 01. Daqui pra cá? Isso, amigo. Perfeito, aí mesmo. Só que tem que marcar ali os quadradinhos. Aí, vamos imaginar, hipoteticamente, que a gente está entrando no mercado agora. Então, a gente já tem resultados de jogos aqui até o minuto 22, tá? Como que você vai fazer para conseguir analisar 2 horas para frente aqui? Você vai contar, cara, a hora 25 lá da hora 22, desculpe, a hora 22, o minuto 25 da hora 22 para frente. Então marca agora, Andressa, hora 22, minuto 25 até o 58 lá. Hora 22, minuto 25 até o 58. Aí, nesse caso, você contaria daí até lá a hora 00, minuto 22. Você tem um espaço de 2 horas aqui. Então, nesse espaço, se tiver batendo no parâmetro, as suas entradas aqui após estão validadas.
Ficou claro para você? Que é que você vai ter 2 horas. Entendeu? Ficou claro, Jorge? Era o George? É o George. Hein, ô George? Eu não ouvi, ele respondeu? Mais ou menos. Isso, Mais isso. ou menos? Então, peraí, Exatamente. eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o print aqui, pode ser? Eu vou fazer um print, eu vou te mostrar como que você vai olhar. Eu vou pegar um print aqui de agora, ó. Eu tenho um aqui que já está, por exemplo, na Copa. Na Copa a gente já está com 3 jogos ali na frente. Aí eu vou te mostrar na prática aqui como que você vai olhar essas 2 horas. Alguém tem alguma outra dúvida enquanto eu monto aqui o print pro George? Pode ficar à vontade aí. Aqui é a mesma dúvida, né, Frederico? Você colocou aqui no Discord. Essas 2 horas de filtro, no caso, a hora de operação mais a hora anterior ou as 2 horas anteriores à minha hora de operação? Aqui, tá? Esse é exemplo. 2 horas anteriores, tá? Isso. Ó, já vou mandar mais um exemplo para vocês aqui no chat superior. Abre aí também, amiga, por favor, para eles verem. Mandei. É muito simples, gente. Muito simples. Olha só, vocês vão pegar e vocês vão formar 2 horas de acordo de onde o mercado está ali. Isso, eu estou falando isso para vocês não terem que ficar esperando uma hora virar, por exemplo, para operar. Você não precisa esperar a hora virar para operar. Entendeu? Tipo assim, não, agora começou aqui, agora não sei, porque já aconteceu aqui 3 jogos, aí já contaminou o meu backtest. Não, ó. Aqui eu não botei filtro, tá? Não botei ambas sim, ambas não. Eu só estou mostrando intervalo de hora para vocês. Então, como a gente está falando de 2 horas... Ele engoliu 3 jogos aqui, porque começou 3 jogos aqui, entendeu? Então ele pegou as 2 horas completas. Exato. E preste atenção numa coisa, aqui a gente não está falando de filtro daquela porcentagem ali, por exemplo, dos dados, que é a porcentagem de linha. Na porcentagem de linha, vocês não podem fazer isso. Porcentagem de linha é porcentagem de linha, você tem que esperar a linha acabar. Porque se você analisa uma porcentagem de linha antes dela acabar, ele está analisando aqueles blocos ali que já aconteceram naquela linha. Ele não está analisando para trás. A linha aqui, o site, ele analisa a linha. Então, para análise de linha, que nem a visão de mercado, por exemplo, vocês vão ter que traçar aqui para baixo mesmo. Os jogos que a Andressa usa lá para poder fazer a análise de mercado, entendeu? Para saber, para ter aquele termômetro de como o mercado está. Não serve isso daqui. Isso daqui é só para essa questão de máxima, por exemplo. Você quer analisar a máxima das últimas 2 horas. E aí você não quer esperar virar a hora lá, digamos que você está começando a operar aqui no minuto 25. Pô, você vai esperar, terminar aquela hora para você poder fazer a análise, não tem necessidade. Você consegue fazer a análise aonde o mercado está. Deu para entender? É isso aí, Nascimento. Intervalo de 40 jogos. Mas você não precisa ficar contando 40 jogos aqui. Essa forma que eu mostrei aí para vocês, ó, é muito tipo assim, comeu, aí você conta a quantidade que comeu lá em cima e você joga para o outro lado aqui embaixo. Lá na uma hora inteira, sempre vai ter uma hora inteira. A outra hora é que você vai comer aqueles jogos que já aconteceram lá em cima. Deu para entender isso, gente? Respondam aí para mim sim, não. Porque eu dou mais exemplo. A gente vai esperando a hora passar aqui e aí eu vou dando mais exemplo com a hora passando, entendeu? Que vai ficar mais claro para vocês. Ou o George e o Frederico, que estavam com dúvida? Sim, beleza, obrigado. O Jorge já respondeu? Você entendeu? Não, né? Eu tinha respondido mais ou menos. Ficou mais claro agora, Jorge, ou ainda não? Não tenha vergonha não, tá? Se não entendeu, mano, não é nada que, tipo assim, todo mundo entendeu menos você. Foda-se, a gente explica de novo. Isso. Só não estou conseguindo filtrar, tipo, as 2 horas antes, entendeu? Tipo, o momento certo de fazer a entrada. Tá, não, pera aí. O momento certo de fazer a entrada não tem nada a ver com as 2 horas antes. As 2 horas antes é para você avaliar se aquela liga tá propícia a pagar esse método, que é o método gira-estrela. Por que você faz isso? Para você ver quanto tá as máximas das últimas 2 horas. Se ele está respeitando aquele filtro que a Andressa falou, que é ter no máximo 4 jogos
do mercado oposto. Entendeu isso? Essas são as 2 horas que você está avaliando para ver se você vai executar esse método na Liga X. Na Copa do Mundo, por exemplo, vou te dar um exemplo prático aqui, ó. Vou botar o filtro ambas sim na Copa do Mundo, beleza? E eu vou te mandar um print aí, ó, do porquê eu não operaria na Copa do Mundo nesse método agora. Ó, eu vou marcar para você em azul primeiro aqui as 2 horas que a gente vai levar em consideração. Já mudou daquela lá que eu passei. Vou mandar o print aí para você agora. Agora eu estou falando diretamente com você, tá, George? Eu estou explicando diretamente para você. Ó. Botei o filtro ambas sim, beleza? E aí eu quero 2 horas de máxima para eu poder avaliar. Como que eu fiz isso? Eu tracei lá até o 13, e aí depois, ó, qual que é o próximo jogo depois do minuto 13? É o minuto 16. Na outra hora lá de baixo, ó, na terceira hora, eu vou analisar a partir daquele minuto 16. Beleza? Até aí ficou claro para você? Essas são 2 horas de mercado da Copa. Aqui no caso, se eu tenho uma entrada aqui no minuto 16, ela seria totalmente abortada aí Então, não, mas peraí, não tem nada a ver com o minuto 16. Peraí. Que é exatamente isso que ele tá achando, que toda hora ele vai, tipo assim, se a entrada fosse lá no 28, ele vai ficar puxando isso aqui para trás. Não, aqui é o primeiro momento. Você tá olhando para ver se você vai executar a entrada no método gira-estrela. Então não tem entrada aqui ainda, não tem. Você caiu de paraquedas no mercado agora. Aí você está olhando. Nesse caso aqui, eu vou te mostrar agora por que eu não executaria a entrada no gira-estrela nessa liga. Olha, se uma exigência do gira-estrela é a máxima ser até 4, olha só o tamanho da máxima que eu já identifiquei aqui. Aí, George, eu te pergunto, ó, vendo agora esse print que eu mandei aí, eu marquei a máxima de ambas não para você ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos ambas não. Aí eu te pergunto, passou no filtro para você começar a pensar em operar gira-estrela nessa liga aí? Não, isso aí eu até entendi. Uhum. Então agora eu vou para outra liga. Vou ver se eu acho uma aqui que esteja ok. Olha, achei. A euro. Aí eu vou fazer a mesma coisa para você. Eu vou marcar primeiro aqui as 2 horas. Eu estou chegando agora no mercado. Estou vendo se ele está interessante ou não. Ó, estou analisando essas 2 horas aí do mercado, tá? Da hora 22, minuto 17, até a hora 00, minuto 14. Até aqui tá ok, não tá? George? Tudo ok. Tá, beleza. Aí, ó, a gente já viu aqui que a máxima está sendo respeitada, máxima de 3 jogos. De ambas não, né? Então, a gente poderia operar nesse momento aqui. Aí agora, cara, visto isso, o que você vai esperar aqui? Você não vai mais ficar traçando 2 horas para trás aqui. Você vai esperar 2 ambas não. Aconteceu 2 ambas não aqui, tá acontecendo agora, ó. Minuto 14 e 17. 2 ambas não, você executaria 20, 23, 26 ambas sim. Vou mandar o print aí, ó. Mas, tipo, já no caso desse o mercado, já estava abortado, não é isso? É o quê? Se no próximo aí já desse o contrário... Não, a sua entrada já era aqui no 20. A sua entrada é no 20. A sua entrada é no 20. Isso que eu tô falando, mas tipo... É validada. Validada. Tô falando o seguinte, se saísse ao mercado no 17, aí abortaria, né? Assim? Ah, sim. Aí sim. Exatamente. Entendi. Ó, mandei o print aí, marquei em roxo os 2 ambas não, que a gente precisa para poder executar a entrada, e marquei em amarelo aonde estaria validada a entrada. Tá vendo?
É claro que aqui a gente não fez nenhum outro filtro de gráfico, de análise gráfica, não filtrou a visão de mercado, que é muito importante para antes dessa etapa. Olha só, a etapa azulzinha ali, que eu estou marcando em azulzinho, ela é depois da visão de mercado. Sentou na frente do computador, abriu, primeira coisa é a visão de mercado, irmão. Você tem que saber se os mercados estão estáveis. E isso é aquela primeira aula que é a aula primordial, de suma importância. O mercado está estável, aí você pode passar para as próximas coisas. Aí você vai escolher. Ah, eu vou operar hoje giro estrela? Deixa eu ver como é que está o giro estrela. Pô, giro estrela está mantendo aqui máxima de 3. Pô, tá delicinha para operar giro estrela. Eu vou operar giro estrela. Aí, puf, contou aqui, viu, contou esse azulzinho, viu que tá mantendo a máxima de 3, pronto. Espera 2 ambas não e executa. Entendeu? Ou então, não, eu quero dar uma lapidada a mais. Porra, usa o giro estrela junto com o PI. O PI você vê que a gente tem hora que a gente tem uma porrada de entrada. Se você junta o PI com o giro estrela, por exemplo, você consegue fugir dos heads, você consegue ser mais assertivo. Você vai fazer menos entradas e você vai ser mais assertivo. Como é que ficou agora aí com essa explicação, Jorge? Deu para entender? Agora sim. Show, irmão. Pô, que bom, cara. Fico feliz. Qualquer dúvida, pode falar, viu? Manda lá no Dúvida, manda depois também, não tem problema. Tô aqui para isso mesmo. Isso, gente. Lembrando, qualquer estratégia aí que a gente faça, vocês usem também a visão do mercado, não usando seco, né? Casa ela com PI também, que ela fica bem assertiva mesmo. A gente utilizava muito ela com PI, certo? Essa estratégia, ela paga muito. E casando ela também com visão de mercado aí, cara, ela fica muito boa mesmo. Mas Fabrício, estaria validado até mesmo com tipo, essas 4 horas aí anteriores? Sim, a gente não está falando nada de 4 horas anteriores. Giro estrela é assim, as 4 horas anteriores é o quê? É a visão de mercado. Ou seja, não era nem para você cogitar a operação nessa hora aqui, de acordo com a visão de mercado, não é? Concorda comigo? E ela dá essa possibilidade, é isso? Não, na verdade não, cara. Na verdade, a visão de mercado é a primeira coisa que você deve fazer. E aí, a gente nem estaria discutindo isso aqui. Porque já não é para operar nessa hora, nesse mercado. Porque não passou no filtro de visão de mercado. Concorda comigo? O que a gente está fazendo aqui é uma situação hipotética, né? Porque foi a única liga que eu achei aqui que estava passando no filtro de no máximo 4 máximas, né? Do mercado de ambas não. Foi a única que eu achei aqui. Só que se você tivesse feito a visão de mercado antes, você não estaria operando ambas assim nessa hora aqui da Euro, na hora 00. Concorda comigo? Aí você olha também a porcentagem da linha, né, gente? Porcentagem da linha, vê que ela entregou muito na hora anterior, certo? Foi essa dúvida, mas o Fabrício já respondeu, tipo, mesmo usando essa estratégia aí, a porcentagem da linha aqui, nas últimas 2 horas, tá alta demais para entrar, né? Isso, perfeito. Uma chance grande de correção, né? Então, assim, não vai operar nessa hora, pô. Realmente, gente, a visão de mercado é a primeira coisa. Sentou o bumbum no computador, abriu a porra da tabela, visão de mercado. Pode fazer em todas as ligas e anota. Ó, euro tá maneira para tal mercado, Copa maneira para tal, prêmio para tal, super não tá para porra nenhuma. Pronto, tá anotado. Aí você, depois da visão de mercado, é que você vai escolher o método que você vai usar de acordo com o que tá pagando no dia. Que é isso, cara. Você observar ali, ver a máxima, e se a máxima tá sendo respeitada, e você já olhou a visão de mercado, a chance de você pegar um green é enorme. Enorme. É porque assim, Fabrício, tu até me corrija se eu estiver errado. Eu tô meio que noia quando eu entro no mercado, eu já olho logo essa porcentagem de linha aqui de pelo menos 2 ou 3 horas, entendeu? É por isso que quando tu grifou aí, essa parte da euro, eu já estava falando contigo, tipo, se já seria abortado por causa. Eu falei porcentagem de hora e tudo, quando eu falo porcentagem de hora é aqui a linha, a mesma coisa, né? Gente, mas a gente está dando só exemplo, tá? É só exemplo aí para clarear a mente de vocês mesmos. Porque como a gente está operando aqui, a gente está dando aula em live, com exemplos em live, se eu for ser exigente aqui com a visão de mercado, por exemplo, eu vou falar para vocês, gente, vamos parar agora a aula porque eu não vou ter como dar o exemplo.
Mas, de fato, muito bom perceber que você, no estudo aqui, a primeira coisa que você fez foi fazer a visão de mercado. Não foi nada mais do que isso. Você utilizou da visão de mercado para pensar, cara, Fabrício está explicando uma coisa aqui, beleza, mas eu não executaria a entrada nesse momento. Porque, de acordo com a minha visão de mercado que eles passaram para mim e que você provavelmente está até desenvolvendo a sua, por exemplo, você está usando 2 horas. Tem hora que, se você for muito exigente com 4 horas, você vai ver que você vai ficar mó tempão sem operar. Tem dia que o mercado está pagando tanto aquele mercado que você vai executar, que se você for exigente das 4, 5 horas ali, você não vai operar. E o mercado está, cuspindo o que você está querendo e você não vai operar. E você falou, peraí, deixa eu olhar 2 horas, deixa eu olhar 3. Entendeu? Você vai criando essa sensibilidade. No caso, Fabrício, não existe estratégia que exclua a visão de mercado antes, não é isso? Irmão, olha, tem. TL, por exemplo, para 4 tiros, é um bagulho que... Mas eu não indico, cara. Eu não indico mesmo. Não custa nada você olhar, tipo assim, a não ser que você seja obrigado a operar numa hora X, por exemplo, grupo de sinal, que aí os caras querem que tenha bater meta de manhã, bater meta de tarde, bater meta de noite. Então você é obrigado a operar no momento que o mercado não tá maneiro. Tirando isso, cara, se você não tem um grupo de sinal, e se você tem um grupo de sinal, adestre os seus clientes de que você não vai fazer isso. Eu só vou mandar a entrada quando o mercado estiver propício. Ah, mas eu trabalho de noite e de tarde, você só está mandando de manhã. Paciência. Sai do meu grupo e vai para outro. Entende? Porque a não ser que você seja obrigado a operar num determinado horário, irmão, a primeira coisa que você tem que fazer é visão de mercado. Não tá maneiro? Não opere. Simples assim. Pode ser o método mais assertivo. TL, irmão. Eu tenho TL aqui de 4 tiros, que é 98% de assertividade. É o que eu estou usando para fazer a alavancagem de banca, que eu vou botar aí de produto para vocês. Cara, não tem... Tipo assim, eu não preciso nem olhar visão de mercado, porque o bagulho paga tanto que não preciso. Mas você pode ter certeza, o head do dia que ele entrega é numa hora que a gente não operaria, se a gente olhasse a visão de mercado. Porque é uma correção, é alguma coisa louca que está acontecendo no mercado para ele não pagar, de tanto que ele paga. Com o tempo, essas coisinhas vão adicionando com a outra, fica estruturada a entrada, né? Exato. E, cara, anote tudo que você usa. Se você está usando a visão de mercado do jeito que a Andressa ensinou, mantém usando. Se você mudou alguma coisa, anota o que você está fazendo. Porque aí vai ficar dando certo. Quando começar a dar errado, você vai observar que você está fazendo alguma coisa diferente. Nem eu falei aqui, você começou a usar 3 horas daqui. De repente você está usando 2. Aí de repente você está usando 1, mas você começa a se fuder usando 1. Começou a se fuder, você vai dar um passinho para trás ali, você vai falar, peraí, quando eu estava usando 3, eu tava com assertividade absurda, eu ficava 10 dias sem tomar head. Agora que eu diminui para 1, eu tô tomando head de 3 em 3 dias. Então assim, não tá maneiro. Vou voltar a usar 3, entende? Tudo que você mudar no método ABAEV, em qualquer método que você aprender aí, mano, anota. Que enquanto tá dando certo, tá valendo. E é inevitável, gente, a gente começar a mexer nos métodos quando a gente tá operando. É o que eu falei, a gente vira hook. A gente começa a achar que tudo vai dar green, que tudo tá bom, e aí a gente vai executando. E aí, de repente, a gente começa a tomar head. Aí você tem que dar um passinho para trás e falar, peraí, esse filtro aqui funcionava. Esse filtro que eu tava arrochando mais, funcionava. Eu tinha menos entradas na hora, mas eu era mais assertivo. Agora, eu tô com uma porrada de entrada e eu tô tomando no caneco, como diz a nossa querida Silvana. Tô tomando no caneco porque eu afrouxei os meus critérios. E aí, se isso tá anotado, você consegue dar um passo para trás e voltar a ser assertivo. Se você não anota, aí, irmão, de repente você vai começar, já aconteceu comigo com a Andressa, eu falava, Andressa, como é que era que a gente fazia antes? Qual que era o critério que a gente usava, que a gente não anotou? Aí a gente ficava tentando entender de novo qual era o critério e nunca consegue, mano. Você nunca vai conseguir voltar no critério. Era 95% que a gente usava, 85%. Quanto que era? A gente nunca consegue voltar no certo, se não anotar. Se anotar, você consegue. Agora vocês estão comentando aí, uma hora péssima, né? Da Euro, pagou a porra do Giro Estrela, né? Grifato aí. A Silvana foi, ela disse. Pegou aí o green na terceira. No caso, essa estratégia, ela meio que exclui a noção de mercado de quem analisa só nas máximas, né? Quem faz entrada só nas máximas. Depende, cara. Por exemplo, o robô. Tem um robô de máxima que está no mercado aí, que é da Milionário Tips. Milionário Tips é a galera que faz esse site de análise aqui pra gente, né?
Hoje a gente tem uma parceria com a Arena J, que a gente conseguiu colocar mais barato que você, do que a gente estava conseguindo com a Milionários. A gente conseguiu chegar num valor muito bom aí para vocês, porque o Jota está cobrando menos da gente. Então a gente conseguiu chegar num valor muito bom. A Arena J é da Milionários Chips também. Assim como o site da Lance Milionário é da Milionários Chips. E eles têm um robô de máxima que nada mais é do que isso. Ele vê a máxima do dia, e aí quando está chegando perto daquela máxima, o que ele faz? Ele trabalha 80% da máxima. Esse robô está sendo comercializado aí, tá? Como outra coisa. Mas ele é um robô de máxima. E aí, quando chega em 80% dessa máxima, ele te manda um sinal de 4 tiros. Por quê? Porque você só vai tomar o head, cara, se ele extrapolar dois tiros da máxima. Então, se ele esticar a máxima para mais 2, a máxima do dia para mais 2, você toma o head. Se não, você pega o fim. Então, assim, essa estratégia não é a máxima. Peraí, que tá estourando o seu áudio aí. Peraí. Eu te mutei aqui rapidinho, só para concluir o raciocínio. O que a gente faz aqui é análise. O Giro Estrela, ele é uma análise de máxima de 2 horas só. Por que a gente percebeu que era interessante fazer isso, cara? Porque se a gente começasse a esperar esse cenário de poucas, de máximas, de no máximo 4, acontecerem em mais do que 2 horas, a gente abortava muita entrada. E a gente percebeu que em 2 horas a gente consegue bater a nossa meta. Qual que é a meta? São 3 entradas, irmão. Você consegue extrair 3 entradas do mercado antes que ele comece a entregar a máxima de 5 de novo. Ou de mais, de 6, de 7, de 8, entende? Você consegue extrair os seus 3% dali antes dela começar a entregar máximas maiores. Então, assim, é simples, mano. É simplicidade mesmo. Eu vou liberar o seu áudio aqui, tá? Liberei. Certo. O que eu tô falando é o seguinte, tipo, no caso, essas 2 horas que a gente analisa antes da entrada, ela já é suficiente para você não ficar na noia de que, tipo, não, mas durante 24 horas ela não estava respeitando o 95%. As 2 horas já dá uma segurança, né? Assim? Uhum. Eu acho, se eu entendi bem o que você falou, eu responderia sim. Nascimento, essa checklist aí, cara, realmente tem que ficar automático para vocês, cara. E vocês têm que conversar sobre ela. Eu achei muito interessante hoje de manhã que umas pessoas entraram, alguns eram alunos do método Abaev, outros nem eram, entraram de manhã, sentaram, e aí, pô, geralmente você já fica achando, né, porra, os caras não operaram no final de semana, estão com sangue no olho, doido pra operar, e aí, porra, deram de cara com o mercado escroto, mercado ruim. O que eles fizeram? Falaram, gente, valeu, ó, não gostei do mercado não vou operar agora não, talvez mais tarde eu volte. Nem de tarde a galera voltou. O pessoal passou o olho e falou, mano, aí, não vou operar hoje não, que se foda. E é isso, cara. Entrada de valor. Isso aí, entrada de valor. Vamos dar uma olhadinha então no Gira-Lua? 3 ou mais jogos do mercado oposto antes da entrada, ou seja, se a entrada daquele PI é ambas sim, a gente só executa a entrada caso 3 jogos anteriores sejam ambas não, beleza. Então, ó, vocês estão percebendo o que acontece no Gira-Lua, gente? O Gira-Lua é meio que operar de acordo com a máxima, tá? A gente opera, é meio loucura mesmo, 3 ou mais jogos, ok? Tá vendo? Ó, 3 ou mais jogos, ok? O Gira-Lua, a gente faz a loucura de entrar no meio de correção mesmo, foda-se, tá? Aqui, isso aqui é interessante. Vale olhar para o jogo do alarme, ou seja, aqui é válido uma entrada em T também, tá? Porque às vezes o cenário aparece em T para você, se você esperar ela vai pagar, tá? Se você esperar ela paga antes, e aí ela quebra a sequência de 3 jogos e você não executa a entrada. Então assim, digamos aqui, ó, deixa eu caçar um exemplo aqui para vocês, um exemplo prático. Vamos fingir aqui, ó, que a entrada seria aqui nesse... Ó, esse aqui é um ótimo exemplo, ó. A entrada seria aqui nesse 0 a 1, tá? Ó, a entrada seria aqui. O Gira-Lua, o que ele pede? No mínimo, 3 do mercado oposto antes. Digamos que a gente iria executar o ambas não aqui. 0 a 1 validado na euro para ambas não. Beleza? Logo acima. Então, a nossa entrada seria aqui no 50, ó. 50, 53, 56. Só que apareceu o cenário aqui, ó. Perfeito, cara. E ainda esticou mais uma.
Então aqui, ó, porra, o que acontece? O PI, ele chama para perto dele. Não necessariamente em cima, não necessariamente após, não necessariamente em T. Ele chama para perto aquele resultado, tá? Que ele tá validado. Então, nem sempre ela vai pagar. É por isso que a gente faz martingale, porque a gente não sabe exatamente onde ela vai pagar. Se ela vai pagar aqui, se ela vai pagar aqui, se ela vai pagar aqui ou se ela vai pagar aqui. Entenderam? Então, por que a gente faz martingale? Porque ela tá pagando, cara, aqui, ó. Ela tá pagando muito aqui, então a gente faz aqui. No Gira-Lua, cara, se o cenário, porra, apareceu para você antes, não espera esse ambas sim aqui não, para você executar aqui, ó. Esse exemplo foi perfeito. Porque aqui, ó, você já tem o mínimo. Porra, apareceu um cenário a mais e, cara, sua entrada validada aqui, ó. Tá? Pegou ambas não, ó. Beleza? Gira-Lua, ok? Qualquer dúvida pode me falar. Respondam aí um ok, se tiver ok também, só para eu poder avançar. Eu vou mostrar o girodinâmico, que é um pouquinho mais complexo. Temos tempo ainda. 8 minutinhos. Ok. Beleza, olha o Nildo. Deixa eu ver o Nildo. Mostra o gira novamente. Agora, você quer o que? A aba aqui? Gira-Lua? Olha só, Nildo. Você vai aguardar... Ó, cara, é mais simples você olhar aqui assim na tabela, ó. O que você vai aguardar, irmão? Vou até deixar ela ao vivo para eu poder marcar. Ó. Vamos para os nossos fingimentos, né? Vamos dizer que, ó, esse 1-0 aqui tá validado para você, tá? Ó, esse aqui é também outro exemplo muito bom. Tá validado para você. Esquece esses aqui, porque eles estão fazendo, ele não tá isolado, né? Então, a gente teria abortado, mas vamos fingir que são dois ambas não aqui, que não sejam 1-0, beleza? Então, o 1-0 tá validado para ambas sim, ok? E aí, cara, porra, chegou aqui. Aí você pensa, caralho, e agora? Porra, vou executar acima. E aí aqui, ó, tá faltando um jogo para virar o gira-estrela. Qual que é o parâmetro do gira-estrela? 3 ou mais jogos do mercado oposto. Então aqui, ó, porra, não, pera aí. Não vou executar aqui logo acima, não. Vou deixar para executar aqui. Vamos fingir também, tá? Que tem mais um jogo aqui, ó. Vamos fingir, desculpa. Vamos fingir que tem também mais um jogo aqui, tá? Que a gente não faria entrada virando a hora, beleza? Então vamos fingir que aqui tem mais uma coluna de jogos, tá? Então o que a gente vai esperar aqui, Nildo? Aí você vai abrir a bet agora, irmão. Você vem aqui, ó, pá. Caralho, minha entrada. Sou louco, não perco a entrada. Ó, qual que era a liga? Euro. Vamos ver o 53. Ah lá, ambas sim, pagou. Fudeu, já era. Entendeu? Abortada. Agora, se fosse um ambas não, porra, tava validada a sua entrada aqui, ó. 56, 59 e o próximo jogo, que a gente, no caso aqui na Baev, não executaria, né? Aqui, ó, no 02. Mas a gente está fingindo que tem uma outra coluna aqui. Ficou claro, irmão? Responde para mim aí no chat, por favor. Então, basicamente é isso, Nildo. Você aguarda 3 ou mais jogos do mercado oposto. Entendeu? Agora sim. Se tá para ambas sim, aguarda 3 ambas não. Se tá para ambas e não, aí, aguarda gente, 3 ambas sim. Isso, na prática de novo, tá? Ó, porque a prática é o mais importante, cara. Vamos fingir que esse 1-3 aqui, ó, tava validado para ambas não, beleza? Aconteceu a mesma coisa aqui, ó. Validado para ambas não esse 1-3. E aí, porra, antes da sua entrada lá, saiu 3, cara. Tá vendo? Saiu 3 ambas sim, porra, executa em T, porque o 1-3 ele tá chamando para perto dele. 1-3 ele tá chamando aqui, ó. Tá? O ambas sim para ele, ó. Ele chama aqui, nesses jogos. Então, pô, aconteceu antes ali o cenário que tá validando o gira-lua, executa em T, irmão. Vai na fé. Aí agora vamos ver o outro. Ô Fabrício, se serve como refinamento. Isso, é um refinamento, é total refinamento. Gira-lua, gira-estrela e gira-dinâmico não são estratégias, são refinamentos. Aqui, agora vamos ver um outro cenário aqui, ó, mais parecido com esse último aqui que aconteceu. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, aqui é bom, ó. Esse 2-2, vamos ignorar o 2-2 de baixo, porque ele invalidaria a entrada, porque não estaria
isolado, beleza? Então aqui, ó, esse 2x2 aqui, ele tá validado para ambas sim, tá? Então, ó, porra, chegou o momento da sua entrada. Aí tu fala, caralho, não sei se eu executo, não sei, pô, vou usar o refinamento, vou usar o gira-lua, né? Esse? Gira-lua. Vou usar o gira-lua. Aqui, ó, ele tem ambas não antes, saiu o segundo, saiu o terceiro aqui, ó. Você pode executar aqui. Tá vendo? Você estava esperando o refinamento acontecer, ele não pagou logo acima, ó. Não pagou, só que você não sabe, porque seria o seu terceiro tiro aqui, né? Então, o que acontece? Quando formou esses 3 aqui, cara, você fala, porra, agora a chance de eu dar um tiro seco aqui, ó, é enorme. E aí, pá, não pagou no tiro seco. Porra, foda-se, você tem 3 tiros, irmão. Aqui, ó, pagou. Ficou claro? Ficou claro as duas questões, tipo assim, você não precisa ficar esperando o cenário acontecer aqui, ó. Ah, não, eu só vou executar as entradas quando tiver 3 ambas não. Ah, minha entrada em ambas sim. Só vou executar se tiver 3 ambas não logo antes do PI. Não, você vai adaptando, entendeu? Então, porra, saiu aqui antes, pá, executou antes. Saiu aqui, depois, porra, no seu tiro seco aqui, ó, executa também. Tá? Pode falar, amigo. Hora 21, né, essa aí tinha... Fala, Jorge. Teve um tiro seco ali, um exemplo bem melhor, na hora 20, minuto 34, né, do 2x2 ali, ó. Vamos lá, 2x2. Isso aí, irmão, perfeito. Aqui, ó, a sua entrada estaria validada aqui. Aí você fala, pô, peraí, cara, não tá batendo meu refinamento gira-lua aqui. O que eu vou fazer? Vou esperar formar. Se não pagar aqui em cima, minha entrada tá validada. Ah lá, o que fez, ó? 3 ambas não. Puf, entrou, cara, tiro seco. Beleza quando bate de primeira, né, cara? Porra, sua meta é 3 entradas no dia, caralho, as 3 bate de primeira. Porra, você vai embora, cara, feliz. Nem perdeu anos de vida aqui. Aí, gente, o Fabrício já tá entrando na nossa parte do avançado, tá? Bem pra gente executar entradas após o PI, antes do PI, entendeu? A gente utiliza muito isso, só que é bem avançado, a gente ainda não passou para vocês, mas ele já está dando exemplos aqui. Exato, eu sou boca aberta demais, né? Esse é o segundo período, porra. Inclusive, eu ia falar para vocês até no começo da aula, que é o seguinte, gente, segundo período, vocês vão ter uma exigência aí para participar, tá? Vocês vão ter que mostrar pra gente um print de vocês sacando pelo menos R$200 da Bet, tá? E aí não me interessa quando vai ser, se é daqui a uma semana, se é daqui a um mês, 2 meses. Todo mundo que tá aqui no método Abaev, que concluiu o primeiro período, vocês estão aptos a operar, né? Aí com nossos backtests que a gente oferece para vocês e tal. Quem quiser avançar, tá? No curso fazer o segundo período, tem que sacar pelo menos R$200 da Bet, para a gente ver que vocês estão, de fato, sendo lucrativos, porque aqui tem gente que pagou R$100 e tem gente que pagou 200. Os primeiros pagaram 100, que a gente fez a promoção. Tem gente aqui que pagou 200. Quando vocês reaverem esse dinheiro, vocês vão estar prontos para pagar o próximo período, tá? Que é para vocês avançarem, de fato, que aí tem o segundo período, e depois do segundo período tem a especialização, que aí só vai quem quiser, ó, se especializar, ó, em PI, TL ou análise gráfica, tá? Então, a gente, depois do segundo período, que é isso aqui, ó, que tem coisa para ensinar para vocês, a gente vai para a especialização, beleza? Mas só com o método Abaev primeiro período, vocês estão aptos a operar com os nossos backtests, beleza? Tudo ok aí? Dei o ok pro pai. Também serve como refinamento, sim. O cara abriu a caixa de ferramenta. Receba! Toma, melhor do mundo. Ele é assim, cara, ele é assim. Por que você tá ferrado, Vitor? Não, mas é isso aí, irmão. Enquanto você tiver... Porque, por exemplo, eu não vou cobrar de você R$200 pro segundo período se você não fez nem o que você gastou com o primeiro período. Então, assim, ao invés de você me dar R$200, você vai aportar esses R$200 na sua banca e você vai aumentar essa stake. Entendeu? Até você conseguir sacar 200 para a gente poder passar para o próximo passo. Porque não adianta, cara, eu ir sugando o dinheiro de vocês se vocês não estão sendo lucrativos. A ideia aqui é fazer toda a curva de aprendizado, então quem tá acompanhando a curva de aprendizado vai ser lucrativo, vai fazer os 200. Aí, cara, vai depender da banca de cada um. Quem tiver uma banca de 10k, vai fazer 200 indo. Quem tá com a banca de 100, já vai penar para fazer. Então, seja daqui a um mês, daqui a 6 meses,
as portas vão estar abertas para vocês, entendeu? Mas tem que fazer no mínimo R$200. Vocês têm que recuperar o investimento de vocês, cara. Exatamente, cara. Olha o diferencial aí, tá vendo? Fabrício é uma mãe. Tá todo mundo ok aí? Porra, linda aula, viu, Fabrício? Parabéns, cara. Show, amiga. Será que dá para dar o giro dinâmico? Ó, passou da hora, né? São 8h02. Aí é com você, Tá, então você que sabe. Não, depois então a gente pensa, a gente pode botar o giro dinâmico no... Não, a gente pode botar no segundo período também, o giro dinâmico, ele tá aqui, né? Tá aqui. Não vou tirar daqui deles, ó, mas... Ó, porra, gente, é muito fácil aqui, ó. Consiste em avaliar qual a última máxima, mínimo de 3, né? A gente não chama 2 jogos de máxima. O mínimo são 3, beleza? E executar dessa forma. A última máxima foi... Você lembra que o giro dinâmico ele serve mais para em live, que a gente operava nele? Como assim? Não. A gente esperava a máxima ali em live mesmo. Tipo, ao vivo. Sim. A gente operava ao vivo lá. Sim, mas aqui, é isso mesmo, ó. Só que assim, a máxima a última máxima, né? É a última máxima, ó. Então aqui, por exemplo, ó. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, digamos que a gente vai operar em ambas sim, tá? A gente vai operar aqui na hora 23 em ambas sim. Qual foi a última máxima aqui, ó? 4 jogos, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai esperar 3 jogos. São 3 ou 2? Deixa eu só me relembrar aqui. 3 jogos, tá? Porque aqui, cara, a gente tá trabalhando de fato com a máxima. Então, é igual muito robô aí faz, cara. Muito robô faz isso, tá? Só que opera só na máxima. A gente refina, né? A gente usa como um refinamento. Então aqui, se a última máxima foi 4, o que a gente vai fazer? Vai esperar 3. Olha só que coisa maravilhosa. Cara, a gira dinâmica é muito foda, cara. Ó, a última máxima foi 4, né? A gente vai esperar 3. Então aqui, ó. Saiu 3. As estratégias das máximas tá pagando muito as estratégias. As nossas estratégias da máxima que a gente tem tá pagando demais agora. Pagando demais. Perfeito. Aqui, gente, ó, 3. Ó, tiro seco. Aí mudou, ó. Qual que é a última máxima? Não é mais 4. A última máxima agora é 3. A gente espera 2 e executa. Aqui, ó. Pagou de novo, tiro seco. 2 a gente não conta, então a máxima continua em 3. Aqui, ó. 2, tiro seco. Pá. De novo, 2, tiro seco. Pá. Bateu a meta, saiu do mercado, vai embora. Tchau. Beijos. Beijos. Acabei a aula também, inclusive. Beijo, larguei o microfone. Caralho, se fosse uma batalha de rima, hein? Ia estar todo mundo como agora. Pô. Sangue! E aí, gente, fechou? Pô, muito Vou bom, encerrar, né, hein? Como é que eu encerro aqui a gravação, amiga? Primeiro eu encerro a gravação e depois a live? Parar de gravar. Coloquei, parar de gravar.